Lição de número 10, 6 de junho de 2021, o ministério de mestre ou doutor. Texto áureo está em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Vamos todos ler juntos. Texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto os ensinaram com autoridade e não com os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muitos irmãos não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém. Senhor eterno Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Venha abençoar agora a escola bíblica dominical. Ó Senhor Jesus, os comentários que aqui irão ser feitos, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para entender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem nos passado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje no primeiro domingo de junho, no meado, do ano. E hoje nós vamos fechar os 5 dons ministeriais. Nós já vimos os 4 e hoje vai ser o último deles, o 5º dom ministerial. Antes de nós adentrarmos a lição propriamente dita, vamos recapitular um pouquinho esse trimestre até aqui. Hoje a gente está chegando na lição de número 10. Na próxima lição, nós vamos estar estudando sobre os presbíteros, depois os diáconos e depois a última lição é a conclusão. Então vamos voltar um pouquinho lá atrás para a gente recapitular aquilo que nós vimos até agora. Estamos nesse trimestre estudando 2 qualidades ou 2 tipos de dons. O primeiro que nós estudamos foi os dons espirituais. Depois, nós estudamos os dons ministeriais. Nos dons espirituais, nós vimos que eles são divididos em 3 categorias. Eles são 9 dons, subdivididos em 3 categorias. Cada categoria destas tem 3 dons também. Então, quais são essas categorias? Nós vimos que a primeira que nós estudamos é a categoria chamada de dons de revelação. A segunda categoria é a categoria chamada de dons de poder. E a terceira categoria é chamada de categorias de dons de elocução. Dentro da primeira categoria, nós vimos que tem 3 dons ali dentro. Quais são eles? Da primeira categoria de dons
de revelação? É o dom da palavra de sabedoria. Segundo, dom da palavra de conhecimento. E terceiro, o discernimento de espíritos. Estão na categoria de dons de revelação. Nós depois fomos para uma outra categoria. Qual é ela? É a categoria de dons de poder. Quais são os 3 dons que nós estudamos que estão dentro dessa categoria de dons de poder? Nós vimos que dentro de dons de poder está o dom da fé, os dons de curar e, por fim, o dom de maravilhas, os dons de milagres. Então está dentro dessa categoria. E na última categoria dos dons espirituais está os dons de elocução. Quais são os dons de elocução? Os dons de elocução são o dom da profecia, depois o dom de variedade de línguas e, por fim, os dons de interpretação das línguas. Nós fechamos os dons espirituais e iniciamos os dons ministeriais, que nós vamos fechar hoje. E dentro dos dons ministeriais existem 5 dons. Quais são eles? Primeiro, nós vimos o dom profeta, dom ministerial de profeta. Na verdade, nós vimos primeiramente, foi o dom ministerial de apóstolo. Vimos o dom ministerial de apóstolo, depois vimos o dom ministerial de profeta, depois o dom ministerial de evangelista, o dom ministerial de pastor, e hoje nós vamos ver o dom ministerial de mestre. E aí fechamos hoje os 5 dons. Então nós vimos 9 dons espirituais divididos em 3 categorias, e hoje nós estamos vamos fechar, concluir os 5 dons ministeriais. Hoje, então, fazendo essa recapitulação, breve recapitulação, hoje nós vamos para o último dom ministerial, que é o de mestre ou doutor, como a Bíblia traz. O objetivo nosso nessa manhã é que nós venhamos, quando a gente terminar a lição, o que nós queremos nessa manhã? Qual é o nosso objetivo com essa lição? Qual é o objetivo do comentarista nessa lição? É que nós conheçamos a missão do mestre, ou doutor, ou ensinador, ou doutrinador na igreja. Qual é a missão? O que ele faz? Para que serve? Então é isso que nós vamos ver. Nós temos 3 pontos nessa lição, 3 tópicos, está dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, conforme as outras lições, o primeiro exemplo é quem? É Jesus. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver Jesus como mestre, o mestre por excelência, ou seja, o mestre dos mestres. Quem é? É Jesus. Segundo lugar, nós vamos identificar a ordem de Jesus dada aos discípulos para ensinar a igreja. Então, o ensinamento é uma ordem de Jesus. E por último, no último ponto, nós vamos ver a importância do dom ministerial de ensinador na igreja. Então vamos entrar agora na nossa lição, amém? Então o ponto central de hoje é que o dom ministerial de mestre é uma capacitação, mas uma capacitação humana? Não, é uma capacitação divina do céu, né? Quem capacita
é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que capacita. Comentário introdutório. Nós, na introdução, temos alguns versículos e que vai trazer já a ideia do ensinador ou também do professor. Mestre, doutor, professor, ensinador são sinônimos, ou seja, são palavras que designam uma mesma função. Porém, este papel aqui, este nome, nós não temos só na igreja, existe vários no mundo também. É um dom, mas na igreja diferenciado, porque não ensina uma profissão, uma ciência, mas sim as palavras de vida eterna. E por isso que Jesus, ele é o maior exemplo nesta área. Veja bem, o mestre da Galileia, do primeiro ponto da lição. Então, quem é o exemplo? Quem é o maior exemplo de apóstolo? É Jesus. Quem é o maior exemplo de profeta? É Jesus. Quem é o maior exemplo de evangelista? É Jesus. Quem é o maior exemplo de pastor? É Jesus. Quem é o maior exemplo de ensinador? É Jesus. Vocês perceberam que toda a lição, o maior exemplo é Jesus? Porque ele teve todos estes dons. Então vamos lá, mestre da Galileia. Jesus, a função dele ele trabalhava com diversos meios, mas a principal função de Jesus, uma das principais funções de Jesus, foi ensinar e pregar. E à medida que ele fazia isso, os outros dons iam se manifestando. Então Jesus, logo no início do ministério dele, ele começou a ensinar, como está lá em Mateus, no capítulo 24, Mateus, capítulo 4, versículo 23. Então Jesus, ele percorria toda a Galileia, ensinando, não era somente em uma sinagoga, ensinando nas suas sinagogas, não de Jesus, mas nas sinagogas da Galileia, em várias sinagogas da Galileia. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, ele levava o ministério de ensino a sério. Ele gastava energia, ele gastava o tempo, ele se dedicava. Quando fala que ele percorria, ele se dedicava, como a palavra de Deus ensina, ao ensino. Não era uma opção, não era uma vaidade, não era um costume, mas era uma necessidade que existia de ele percorrer, ele caminhar, ensinando a todos, porque lá na frente tinha um propósito que era a igreja, que ia se iniciar. Então ele tinha que começar a formar aqueles que comporiam a igreja. Então, o ensino no ministério de Jesus, ou seja, no serviço terreno de Jesus, não é uma opção. Como hoje também não é uma opção.
Por exemplo, hoje, muitas pessoas pensam que a escola bíblica dominical, pensa que o culto da palavra é uma opção para elas virem e se elas não quiserem, elas não vêm, mas não é uma opção. O ensino da palavra de Deus, o ensinamento é uma necessidade, não é opcional, é uma necessidade. Por exemplo, nós não falamos assim, eu não vou comer. Existe essa possibilidade de comer e não comer? Não, se você não se alimentar, alguma coisa tem que comer. Se você não se alimentar, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer de fome, vai morrer sem vitamina, vai morrer sem minerais, vai morrer por anemia, vai morrer por alguma coisa desse tipo, porque ela não está cumprindo com as obrigações de necessidade. Então, se alimentar é uma necessidade. E a palavra de Deus, ela é alimento, ela é comparada com alimento. Ela é o pão. O que é o pão? É aquilo que precisa de a cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então, todo dia nós devemos pedir o pão. E o pão espiritual, como o pastor Emanuel ensinou aqui na terça-feira passada, é fome de pão? Não. É de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o ensino não é vaidade, como muitos pensavam até certo tempo, mas o ensino é uma necessidade. Por isso que Jesus, ele se sacrificava, ele se gastava na prática do ensino. Outra coisa que é interessante aqui é que o ensino ele vai traçar regras de conduta, regras de serviço, regras de viver, de como servir. Ele vai categorizar, ou seja, o ensino ele objetiva, por exemplo. Quando eu falo uma palavra qualquer, essa palavra, ela tem um significado. Ela não pode, de maneira nenhuma, entrar e ter um significado diferente. Por exemplo, um exemplo aqui que eu vou dar. Toda vez que a Bíblia coloca a palavra coração, as pessoas pensam o seguinte: coração é o coração, aqui. Mas não é essa a ideia. A ideia de coração não é o coração, até porque antes pensava que o centro era o ventre, quando Jesus fala do seu ventre, o ventre. E não aqui, não é aquilo que bombeia, mas é a pessoa toda. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando da pessoa por inteiro, e não de uma parte do corpo carnal, físico, ou somente da alma da pessoa, mas é a pessoa inteira, é a pessoa toda. Quando fala assim, amai o Senhor de todo o vosso coração, quer dizer, amai ao Senhor você inteiramente. Todo você deve amar o Senhor. Tudo em você deve amar o Senhor. É nesse sentido. É nesse sentido. Mas é nesse sentido que a gente tem que ler. Mas as pessoas, por falta de ensino, já interpretam isso de uma outra maneira. Então, qual a importância do ensino? O ensino, ele vai objetivar para
todos creem e entender de uma mesma maneira. Por exemplo, qual a importância desse instrumento aqui? A importância é todos creem da mesma forma, interpretar a Bíblia da mesma maneira. Porque quando nós vemos aqui, aqui está claríssimo a forma de interpretação da Bíblia, porque está escrito já, isso aqui é a Bíblia interpretada, a interpretação da Bíblia. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a denominação, ela teve vários problemas, porque cada um interpretava a Bíblia de uma maneira diferente. E aí veio muitas divisões. E o interessante é que, primeiro, não sei se os irmãos perceberam, a nossa igreja fez o instrumento. Depois veio a declaração de fé da Assembleia de Deus, justamente por isso, porque cada um interpretava o mesmo versículo de uma forma diferente. E isso causa o quê? Falsos ensinos, falsos ensinamentos, erros. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, no primeiro ponto, o mestre da Galileia, olhe mais embaixo. Amar, só tinha duas opções, amar ou odiar. Amar ou odiar é objetivo. O que é objetivo? É sim ou não. Não pode haver dúvida. Então, o instrumento normativo da igreja deixa a dúvida? Não. É para tirar a dúvida. Tira a dúvida. Quando Jesus ensinava, ele não deixava na dúvida ou amava o ensino, ou seja, ou aceitava o ensino, ou odiava, ou seja, ou rejeitava o ensino. O ensino da palavra de Deus não é, de maneira nenhuma, para ficar na dúvida para alguém querer interpretar da forma que quer. Ou você ama, quando fala amar, é aceitar. Ou você aceita o ensino, ou você rejeita o ensino. Mas quando não há objetividade, o que acontece? As pessoas, elas ficam juntas, mas cada uma com praticamente uma religião diferente, porque elas interpretam a mesma passagem, o mesmo versículo de forma diferente. O ensino, o que é ensino? Ensino não é eu ler a Bíblia, interpretar de uma maneira, a irmã Carmen lê a Bíblia e interpreta de outra maneira. Está errado, não é certo. Porque se isso for, significa que há dois ensinos. O ensino é objetivo, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Deu para entender? Ou seja, não é como, o importante não é como o Tiago interpreta, é como a Bíblia é interpretada. E como que nós vamos saber da forma que a Bíblia é interpretada de verdade? Ora, há um caminho. Quando a Bíblia fala, eu sou o caminho. Então há um caminho. Qual é o caminho? A vida de uma pessoa, ela só pode ser analisada de fato somente depois que ela morre, porque está fechada. É como se você abrisse uma porta, aí vai indo. Enquanto nós estamos vivos, nós não estamos acabados. Nós estamos como se fosse em construção. A nossa vida, ela vai ser completada somente com a morte. É com a morte que fecha a história. Então a história, fechou. É como se fosse um livro que a nossa vida é como se fosse um livro que está sendo escrito. Então a nossa história não está acabada. Então não significa, por exemplo, que a nossa história continuada agora, que no final vai dar certo. Não, pode dar errado.
porque ainda não acabou. Então, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, só é analisada a partir da sua morte, porque ali, dentro daquele círculo, daquele mundo que tem o início, que é o nascimento, e o fim, que é a morte, que pode analisar a vida da pessoa. Enquanto nós estamos vivendo, não tem como. Então, com a morte da pessoa, a gente vê quem realmente foi servo de Deus e quem não. Então, de Jesus, irmãos, até nós, tem 2.000 anos. Então, é muita gente, muitos servos de Deus que interpretaram a Bíblia de forma correta antes de nós. Então, não tem como errar. E o ensino é isso. O ensino é nós ir no passado para trazer ensinos para o presente. E aí que está a dedicação. Por isso que a Bíblia fala que haja dedicação. Porque é um trabalho de buscar no passado. Isso significa o quê? Que quem ensina, primeiro tem que aprender. Tem que aprender. Por exemplo, Jesus, ele fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ó. Terceiro subponto aí, ó, o mestre da humildade. E a pessoa, seja ela quem for, que ela não aprende, é impossível de ela ensinar. Ela não pode ensinar, porque ela não aprendeu. Como a pessoa que não aprendeu vai ensinar? Para você ensinar, é lógico isso. Você primeiro tem que aprender. Igual, por exemplo, o professor no mundo, das coisas do mundo, das coisas banais, terrenas, passageiras, que não são eternas, precisam se dedicar primeiro, aprender para depois ensinar. Por exemplo, se eu chegar em qualquer escola, falar assim, eu quero ensinar química, eu quero ensinar física, eles vão deixar eu ensinar? Não. A primeira coisa que eu tenho que ter é uma garantia que eu sei pelo menos o mínimo para ensinar. Qual é essa garantia? Eles vão me pedir o diploma. Se não tiver, não tem como. A primeira coisa, e isso não garante, e o diploma não garante que eu vou ter o emprego. É o mínimo necessário, o mínimo. Então, o mínimo que a pessoa tem que ter, e isso não habilita ela a ensinar, mas o mínimo é a pessoa aprender. E não é o que acontece nos dias de hoje. Hoje há um déficit muito grande, muito grande. Então, Jesus, ele é exemplo nisso tudo. Ele era objetivo no ensino dele. Ele não deixava dúvida. Ele não deixava meio termo. Era sim ou não. Outra coisa, Jesus, ele era humilde. Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Quando nós analisamos esse texto, lemos, hoje, isso daqui, para muitos, não seria nada demais. Mas na época que Jesus ele estava aqui na terra, isso era um sinal de humilhação. Jamais alguém ia lavar o pé de alguém considerado inferior, como era naquela época, era considerado como inferior. Jamais. Tanto é que Pedro ele se incomodou quando Jesus foi lavar o pé dele. Pedro ele achou aquilo ali um absurdo. E Jesus ele mostra essa humildade. Isso significa o quê? Que a pessoa, qual é o ensino que Jesus traz aqui? A pessoa que tem o dom dado por Deus, seja qual o dom que for, como nós já estamos falando aqui, inclusive, aí aqui, como hoje nós estamos falando em especial,
do dom de mestre, o mestre, mas não é só o mestre, né? Todos nós temos que ter, mas hoje nós estamos falando do mestre. Ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser exaltado, ele não pode ser uma pessoa que não tenha humildade, que despreza. Pelo contrário, ele deve ser a pessoa que serve as outras pessoas. Ele deve ser considerado e se considerar a serviço de Deus. Mas olha só o que Jesus fez. Jesus não lavou o pé de Deus, ou seja, Jesus lavou o pé dos discípulos, ou seja, o que isso significa? Significa o seguinte, que o mestre, ele tem que ser um servidor, uma espécie de empregado daquele que ele serve. Se isso não é só o mestre, porque Jesus, ele lavou os discípulos não na qualidade somente de mestre, né, mas de Jesus integral, do profeta, do apóstolo Jesus, do profeta Jesus, do evangelista Jesus, do pastor Jesus, do mestre Jesus, do completo. Então isso traz para nós, se Deus, ele colocou uma tarefa para nós cuidarmos de uma área da igreja, seja o conjunto, seja o círculo de oração, seja as crianças, o que a pessoa que está à frente deve fazer? Deve ser um empregado destes. É esse o ensino. Porém, hoje, o que acontece hoje, não é isso que a gente vê. A gente vê pelo contrário. As pessoas querendo não servir, mas ser servidas. Principalmente aquelas que têm o destaque. Por exemplo, quantas vezes que nós convidamos alguém para vir aqui, pessoas encostadas, que moram próxima, e a pessoa não vem se não der um dinheiro para ela, que ela chama de oferta de amor. Se não pagar um táxi, um Uber para trazer e levar ela. Se não pegar a pessoa em casa de carro e trazer e levar ela. Como se elas tivessem que ser servidas e não estar a serviço de servir. A Bíblia diz que Jesus ele percorria a Galileia. Será que o pessoal da sinagoga mandava dinheiro de táxi, de Uber para Jesus? É claro que não. Mas veja bem o contraste, né? O contraste. Essas pessoas, geralmente, elas não gostam de ser ensinadas, elas não ouvem ninguém, elas não aprendem com ninguém. Elas não... Tem gente que não ouve ninguém e, às vezes, quando ouve, não ouve para ser ensinado. Elas ouvem para ensinar. Por exemplo, um exemplo aqui. Você lê a Bíblia para quê? Você lê a Bíblia para você entender, ou você lê a Bíblia somente quando você vai precisar de pregar, de ensinar, de fazer alguma coisa? A maioria lê a Bíblia somente para passar para os outros, mas nunca para aplicar a si mesmo. Isso está errado. Isso não é aprendizado, isso é falta de humildade. Então, vamos, para a gente concluir essa parte, e a gente ouvir os irmãos também, vamos para o último versículo, que está lá no mesmo João, no capítulo 13, o mesmo capítulo, só que agora é o versículo 13 e o versículo 15.
está escrito que as pessoas chamavam Jesus de quê? De mestre, né? Mestre e Senhor. Ou seja, as pessoas chamavam Jesus de mestre e Senhor. Aí Jesus fala bem assim, ó, as pessoas falam bem. Jesus está afirmando, categorizando. Jesus, ele está afirmando que ele era mestre. Jesus diz assim, o Arthur leu aí, dizes bem, porque eu o sou. Ou seja, Jesus diz, eu sou mestre, eu sou Senhor. Jesus afirmou, as pessoas chamavam ele disso e ele afirmou que ele era isso. Então, Jesus, ele categoriza, ele afirma que existe este dom de mestre, porque ele diz, eu sou mestre, eu o sou, no versículo 13. Agora, no versículo 14, que o Arthur leu, ele diz assim, ó, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, agora veja bem, Jesus está falando, ó, se eu, que sou o Senhor é aquele que tem o servo, e o mestre é aquele que tem o discípulo. Se eu lavei, lavar aqui que significa servir. Se eu servi vocês, lavei os pés, ou seja, servi, vós também deveis fazer a mesma coisa. Uns aos outros. Ou seja, qual é a qualidade que o mestre deve ter, partindo de Jesus? A principal qualidade, humildade e espírito de servidão, ou seja, de se colocar não acima de todos e de tudo, mas de se colocar abaixo de todos e de tudo. Para lavar o pé, você não se levanta. Para lavar o pé, você tem que se abaixar. Então, o verdadeiro mestre, ele não se levanta. O verdadeiro mestre, ele se abaixa. Deu para entender? Essa é a principal lição que nós vemos aqui. O verdadeiro mestre nunca vai se levantar. Ele sempre vai se abaixar, vai se curvar. Ele sempre vai se considerar abaixo de todo mundo, porque ele está para servir a todo mundo. Então ele vai ser o menor. Ele vai se abaixar. Se abaixar é se humilhar. Ele vai ser humilde, vai se humilhar. Amém? Concluímos o primeiro ponto da lição. Jesus, ele era o mestre da Galileia e ele foi reconhecido, como nós vimos, o Arthur leu aí, e não só nesse versículo, mas em todo o Novo Testamento, como mestre, tanto mestre divino, como também o mestre da humildade. Então, aqui, primeiro ponto fechado. Agora vamos para o segundo tópico da lição. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Nesse segundo tópico, nós temos 3 assuntos. O primeiro assunto é a ordem de Jesus. O segundo é a doutrina dos apóstolos. E o terceiro é a perseverança no ensino, né? O ensinamento persistente. Uma ordem de Jesus. Jesus, ele disse, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações a guardar todas estas coisas, como está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. O pastor Emanuel já falou um pouquinho sobre isso daqui, então vamos passar para o segundo, que já foi comentado esse ponto. Então, a ordem de Jesus, ela foi dada. Então, já falamos, não é uma opção
é a necessidade. É necessário o ensinamento. E por isso, agora entramos no segundo subponto, então, e por isso, a doutrina dos apóstolos. Na verdade, quando fala doutrina dos apóstolos, não é porque a doutrina era dos apóstolos, mas é porque os apóstolos ensinavam. Isso, e eles ensinavam o quê? Todos os apóstolos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E é nessa perseverança, veja bem, era ensinado e o ensinamento que nós estamos falando aqui não é um ensinamento meramente de guardar na mente, mas era um ensinamento que entrava na mente e entrava na vida da pessoa, na vida. Por exemplo, qual é a relevância, qual é a importância de nós, todo domingo, toda terça pela manhã, estarmos aqui na escola bíblica dominical, se, quando termina, nós saímos para o lado de fora e nós não absolvemos aquilo que está sendo ensinado? Nenhuma, importância nenhuma. A importância, quem dá a importância para aquilo que está sendo ensinado ou não, é a pessoa que está recebendo. Para mim é importante. Então eu retenho tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu vou absolvendo, porque para mim é importante. Mas se para outra pessoa não for importante, aquilo ali passa como um pato. O pato, você já reparou, ele não se molha. Ele entra dentro da água, só que a água não penetra. Ele se sacode e está sequinho na mesma hora, porque não penetra. A maioria do pessoal é assim. Ouve, só que não absolve, porque não é importante aquilo. Então, todo o tempo gasto da pessoa se resume a nada, porque a pessoa não aprende. Ela é como um pato. Ela entra dentro da água, mas ela não se molha. Ela entra dentro da água, ela sai, se sacode, e é como se nunca ela tivesse entrado dentro da água. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas ouvem, só que elas têm uma barreira, elas não perseveram, persistente, elas não perseveram, elas não dão importância àquilo que elas estão ouvindo, elas não dão importância. A palavra, ela tem que penetrar, ela tem que ser absolvida. O seu espírito, a sua alma, o seu corpo tem que querer, tem que aceitar a palavra de Deus. Como o salmista Davi falou, guardei. Quando o salmista fala guardei, ele está falando que ele absolveu. É como você pegar a palavra na mão e você ir lá no seu armário, abrir ele, o armário é a sua própria vida, e colocar lá dentro e fechar a porta. Então, guardei a tua palavra no meu coração, não é no coração, o coração, como nós já falamos, é a vida, na minha vida. A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa vida. E é isso que eles faziam. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é mais do que apenas ouvir, porque ouvir, você pode ser igual um pato, ouvir e aquilo ali não surtir efeito nenhum, não absolver.
Então você tem que absolver. E quando nós guardamos, nós só aprendemos de fato aquilo que nós guardamos. Aquilo que você não consegue guardar, você não aprendeu. Que a palavra aprender está relacionada à prisão. Por exemplo, quando eu falo assim, o meliante foi apreendido. Ele foi preso. Quando fala aprender, é você prender. É prender. Prender aonde? Em mim. É você pegar isso que, por exemplo, está saindo daqui, ó, da revista e prender aonde? Dentro de você. Aí está apreendido. Então eu aprendi, porque saiu daqui, agora está aqui. É pegar. É prender. Guardei. É guardar. Então, nós temos que aprender tudo aquilo que você ouve, mas que você não apreende, não fica, significa que não aprendeu. A maioria das pessoas hoje, elas ouvem, elas escutam, mas não aprendem. E isso é fato, né, notório. Mas Jesus, ele manda o seguinte, ó, no Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz, ó, aguardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Ensinar a guardar, ou seja, aprender. Aprender aonde? Dentro. Então, na igreja, nós vemos que, na igreja, estou falando, é um modo em geral, né? As pessoas que se dizem crentes, né? Não há um aprendizado de fato, não há um compromisso com isso. Mas vemos na igreja de Atos dos Apóstolos que eles perseveravam na doutrina. A palavra doutrina significa ensino. Doutrina é ensino. A mesma coisa, a palavra doutrina significa ensinamento. Então eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. Perseverar é continuar sempre. Eles não aprendiam hoje e desaprendiam amanhã, não. Eles continuavam, aquilo ali continuava neles. Eles não esqueciam. Não havia esquecimento. Perseverar é não esquecer. É sempre. Agora vamos para o último ponto, porque a hora já se esgotou. A importância do dom ministerial de mestre. A importância. Por que é importante? Por que o dom ministerial de mestre é importante? Tem muita gente que confunde, por exemplo, lá em João, fala bem assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Olha, não é, lá não está falando, não quer dizer que a pessoa vai saber tudo de tudo. Não é isso. Lá está dizendo que nós sabemos tudo, mas em relação ao falso ensino, aos falsos ensinamentos, aos falsos, não ao verdadeiro. Se isso fosse verdade, não precisava ninguém, não precisava primeiro de mestre, não precisava de profeta, não precisava de pastor, não precisava de evangelista, não precisava mais de nada, que todo mundo já sabia de tudo. Se existe a figura na igreja do mestre, se existe a figura do profeta, se existe a figura do pastor, é porque não é verdade. Se fosse, não precisava de pastor, não precisava de mestre, não precisava de profeta. Então, qual é a importância? A importância é, veja bem,
Primeiro aí, ó, uma necessidade urgente na igreja. Primeiro, fala das informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, ou seja, é interpretar a Bíblia da forma correta. Por exemplo, irmãos, um exemplo. Eu posso ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus, e eu posso ler a Bíblia e interpretar a Bíblia de uma forma errada. É possível isso. Por isso que tem que ter o mestre na igreja. Porque nós, como seres humanos, nós podemos interpretar, mesmo nós sermos corretos, sinceros, honestos, homem de Deus, mulher de Deus. Mesmo assim, nós podemos ler uma coisa, pensar que é uma coisa, mas na verdade é totalmente contrário, diferente. Então o mestre, ele vai trazer isso, vai reunir as informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia. Não, mas não é só isso, mas inclui isso também. Outra coisa, o combate contra a superficialidade bíblica, ou seja, a Bíblia, existem camadas de ensinamentos, camadas. Por exemplo, a Bíblia chama uma camada de ensino, Pedro chama de leite racional. Leite racional significa o raso. A Bíblia tem uma parte rasa de ensinamento, que é aquela parte essencial para a salvação. Essencial para a salvação. Tudo que é essencial para a salvação, que é a vida eterna, a Bíblia chama de leite. Leite. Porque é o básico do básico, é o ensinamento básico do básico do básico. É o raso. A maioria das pessoas não ultrapassam o raso, só ficam no raso, mas a Bíblia não é só o raso. A Bíblia, ela tem outras camadas mais profundas. Só que só pode chegar a camadas mais profundas se foi absolvido o raso. Não tem como dar alimento sólido se a pessoa ela não consegue nem digerir o leite. E isso não é questão de meses, é questão de anos, de vida. O nível, e aí chama de nível espiritual, não é nível intelectual, não é nível de idade, é nível espiritual. Então, na maioria das vezes, nós ficamos no leite. Alimento sólido aqui não é, como a gente às vezes pensa, de palavra muito pesada, assim, no sentido de doutrinário, de vestes, de comportamento, não. Isso é raso. A forma de eu me vestir é leite. A forma de eu falar é leite. A forma de eu me expressar é leite. Isso é o raso, é o básico do básico, para ser servo de Deus. Sólido é aquilo que entra naquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complicado, que é uma seara que nem todos nós entramos. E, por fim, a infantilidade espiritual, que, juntando esse raso e a infantilidade, porque o leite é para criança mesmo, mas se não houver um alimento sólido também, aí vai levar para o desvio. Por isso que tem muitas igrejas por aí, como o pastor Emanuel acabou de dizer aqui. Por quê? Porque eles não saem do raso, e no raso você não vai ter ali dentro maturidade. Você vai ter só criança no sentido espiritual. E essas crianças vão fazer besteiras, ou seja, vão se desviar da fé.
e vai entrar o que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Vai chegar a esse ponto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que se diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, não vão absolver, a palavra não vai entrar, eles não vão guardar a palavra, não vão. A palavra vai entrar no ouvido e sair no outro, ou seja, não vão absolver, vão ser igual o pato. Entram na água, se molham, mas depois sai, se sacode e está seco. Então, ó, tendo como comichão nos ouvidos, aí o que vai acontecer? Amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, como o pastor Manuel falou. A igreja aqui não está do jeito que eu quero, eu vou buscar uma igreja do meu jeito, conforme a pessoa gosta, conforme a pessoa quer. Então, vai chegar um tempo, o apóstolo Paulo está falando, que as pessoas vão selecionar aquilo que elas querem ouvir. E aí vão trazer doutores, ensinadores, conforme o próprio pensamento delas, de acordo com o que ela pensa. E é o que chamam de falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas. Qual a responsabilidade, então, nossa em cima disso? Muito grande. Muito grande. Qual é o requisito necessário para ser mestre? A gente vai ver, mas antes, vamos ver, segundo ponto, rapidamente, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Veja bem, ensinar é perigoso. Nós nunca devemos afirmar nada que nós tenhamos dúvida. Nós nunca devemos afirmar nada aquilo que a Bíblia não diz e nós dizermos que ela diz. Nós nunca devemos falar que a Bíblia não diz quando ela diz. Se nós não sabemos que ela diz, a gente tem que dizer assim, até onde eu sei, até onde eu li, do que eu li, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas se a gente não tem certeza, se nós não lemos a Bíblia toda, nunca a gente pode falar, não tem na Bíblia. Porque se eu não li a Bíblia toda, como que eu vou saber que não tem ou se não tem? Então é muito sério isso. E veja bem, nós não devemos de querer ser mestre, querer ser. Nós não devemos de querer, porque como a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí está falando, é um desejo bom. Mas quando fala em mestre, a palavra de Deus, ela não diz ainda que é um desejo bom, ela até desencoraja a gente ser mestre, como está lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Fala assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele está dizendo o seguinte, que a maioria não é para ser, porque o juízo vai ser mais duro do que para aquele que não é. Ou seja, a gente pensa assim, o inferno lança todo mundo lá dentro, todo mundo vai ter o mesmo castigo. Não, os castigos vão ser diferentes, não é o mesmo para todo mundo, não. Uns vão sofrer mais e outros menos. Quando fala mais duro juízo, significa que vai ser mais duro juízo. É isso que ele está falando, aquilo que ele está dizendo. Então, muitos hoje estão se fazendo de mestres. Muitos. Tem gente, irmãos, que chega ao absurdo, igual, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em quê?
em hebraico e em grego. Tem gente que não lê, por exemplo, Tiago, eu não leio o hebraico, eu não leio o grego, eu leio o português. Mas tem gente que não lê nem português direito, nem falar o português direito, e fala assim, no hebraico é isso, no grego é aquilo. Como se ele lesse hebraico, ele lesse grego, mas na verdade não lê. Se apresentando, querendo mostrar uma coisa que não é. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, mostrar aquilo que nós não somos. A gente tem que ser aquilo que nós somos. A gente não pode querer ser uma coisa que nós não somos. Porém, preste atenção, nós temos o dever de estudar a palavra de Deus. Em português, nós temos a Bíblia toda escrita em português, glória a Deus por isso, aleluia. Nós temos a revista da Escola Dominical toda em português, que nós podemos ler, reler toda. Nós temos aqui o livrinho da Escola Dominical, que nós podemos ler e ler. Nós temos o manual, estou falando só o básico que a gente usa aqui na igreja, o manual da igreja que a gente pode ler, reler. Nós temos a declaração de fé da igreja, que nós podemos ler, reler. Nós temos dicionário, nós temos comentário bíblico, nós temos tanto material que nós podemos ler e reler, que nós não precisamos de ficar inventando moda como a maioria das pessoas inventa. Finalizando, quais são os requisitos para ser mestre? Primeiro, tem que ser salvo. Uma pessoa que não é salva, ela não pode ensinar. Segundo, o hábito de ler, principalmente ler a Bíblia. Se a pessoa não lê a Bíblia, como que ela vai ensinar a Bíblia se ela não lê a própria Bíblia? Não tem lógica. Então, tem que ler a Bíblia. Terceiro, o C, preparo intelectual. Isso, ou seja, não só ler a Bíblia, mas pegar outros materiais, ver o que outras pessoas estão lendo também. E o D, um coração em chamas. Coração em chamas é a pessoa realmente ser convertida, ter o desejo, se dedicar à vocação. Tudo que nós fazemos, nós temos que ser dedicado. E quem ensina também tem que se dedicar. Como a Bíblia fala, haja dedicação. Então, coração em chamas é isso, é se dedicar. Dedicação significa a pessoa buscar. Buscar, exatamente, isso aí. Buscar aquilo que ele não sabe. Buscar aquilo que ele não sabe. Está em constante movimento, buscando algo a mais. E nós, todos nós, devemos sempre de ter a humildade de receber. Todos nós, de receber, porque isso mostra o quê? Um coração, como o pastor falou, de amor. Quando nós recebemos a palavra de Deus, significa que o amor de Deus está no nosso coração, nós estamos retendo o bem, aquilo que é bom. No primeiro ponto da lição, nós vemos que Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido no Novo Testamento tanto como mestre divino, quanto como mestre da humildade, o mestre humilde. No segundo ponto, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, nós meditamos sobre o ensino na igreja como uma ordem dada por Jesus para os apóstolos ensinarem, e vimos que eles perseveravam, continuavam no ensino. E no último ponto agora, nós vimos rapidamente a importância do dom ministerial de mestre na igreja. Então, nesse último ponto, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade contínua que nós devemos de ter. É uma necessidade e uma responsabilidade. Então, é preciso nós termos isso em mente, sabermos que o ensino não é se nós gostamos ou não,
o critério não é esse, se eu gosto do ensino ou eu não gosto, mas o critério é se é verdadeiro ou se é falso, esse é o critério. E nós devemos de sempre, como o pastor Emanuel falou, ouvir, julgar. Como que nós julgamos? Por meio da Bíblia. Mas nós também devemos de ter a habilidade para julgar. Porque tem muita gente que julga e julga errado, porque não sabe usar a Bíblia. Então temos que aprender a manejar bem a palavra. Igual o apóstolo Paulo fala com Timóteo, que o obreiro ele deve manejar bem a palavra. Se eu for julgar e eu não sei manejar bem, aí eu vou manejar errado e em vez de eu melhorar, eu vou piorar. Então, esses são os requisitos para o mestre e para aquele que está sendo também ensinado. Amém?